Bom, a primeira vez que eu vim foi para falar um pouquinho desse movimento, né, desses projetos de lei da Mordaça, que se auto-intitulam Escola Sem Partido. E aí eu organizei a fala de hoje em torno disso e do que aconteceu do ano passado para cá. Eu tive aqui em setembro de 2016. Mas eu vou começar pela reforma do ensino médio, porque eu entendo que ela incorpora, de maneira muito sutil, várias pautas desse movimento da Escola Sem Partido. Então, eu vou começar por aí e depois eu apresento um pouco em que pé estamos, né, nessa movimentação desse grupo. Bom, isso eu já falei. Deixa eu acelerar. Bom, a reforma do ensino médio, ela mexe na LDB, ela mexe no Fundeb, e ela revoga a lei que obrigava o Estado a oferecer a língua espanhola. Era facultativo para os estudantes, mas o Estado era obrigado a oferecer. E ela mexe também numa legislação bem antiga da década de 60, de radiodifusão, mexe um pouquinho na CLT, institui, então, o fomento do ensino de tempo integral, mas não para todos. Isso é uma coisa que a gente vai vendo. Opa. O que eu fiz? Fiz alguma coisa aqui errada. Bom, a reforma do ensino médio, todos sabemos, ela foi proposta a partir de uma medida provisória. E ela já foi, então, uma medida provisória que surge em setembro de 2016 e agora em fevereiro de 2017 essa medida é transformada em lei, né, aprovada no Congresso Nacional, e ela tem um prazo de 2 anos para implementação a partir da aprovação da terceira versão, né, da Base Nacional Comum Curricular. Entretanto, a gente tem uma terceira versão para a educação infantil e para o ensino fundamental, mas ainda não temos para o ensino médio. Então, a primeira pergunta é: por que se começa a reforma da educação básica pelo ensino médio e por que a pressa de se fazer por medida provisória e não da forma como se faz normalmente, passando por todas as instâncias e debates com todos os sujeitos implicados na produção e na realização dos currículos nacionais? E por que iniciar pelo ensino médio? E por que essa pressa, então, e usar um mecanismo que acaba sendo um mecanismo autoritário, que é esse da medida provisória, sem o devido tempo para as discussões necessárias para essa reforma, uma vez que ela o texto da reforma do ensino médio é absolutamente dependente do texto da Base Nacional Comum Curricular, que não temos, que é uma caixa preta. A gente conheceu a primeira e a segunda versão da Base Nacional Comum Curricular, mas ela desaparece do debate, essa terceira versão, e a gente não sabe o que ela tem. Tem umas pistas a partir da terceira versão para o ensino fundamental, mas a gente ainda não sabe o que ela tem. Então, por que fazer dessa forma acelerada, né? É um questionamento e de forma autoritária. Bom, então a gente vai ver um pouco o conteúdo, né? A primeira grande mudança é que a gente tem hoje, o ensino médio atual, ele tem 800 horas anuais, o que dá 2.400 horas. Isso é o ensino médio atual. A medida provisória previa que se passasse das 800 horas anuais para 1.400 horas anuais, o que dá 4.200 horas no ensino médio. A legislação de fevereiro fala em se chegar, num prazo de 5 anos, a 1.000 horas anuais, tendo as 1.400 horas como uma perspectiva de longo prazo. Bom, o que mais que tem de significativo aqui? Enquanto a LDB de 1996 considerava o ensino médio parte da educação básica, e isso é uma grande novidade, né, da redemocratização do país, é entender a educação básica incluindo educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
a reforma ela atinge diretamente essa concepção de educação básica quando ela propõe que o ensino médio ele na verdade sai das 2.400 horas de formação geral que tem hoje o ensino médio como parte da educação básica e necessário para o prosseguimento dos estudos, tanto em nível superior quanto em cursos técnicos. Na verdade, ele rompe com essa ideia, porque o que ele vai dizer? Que embora a ideia seja aumentar das 2.400 horas para 3.000 horas, ou das 2.400 horas para 4.200 horas, a formação geral, que é a que consta no texto da Base Nacional Comum Curricular, ela fica limitada a 1.800 horas. E depois são itinerários formativos diversificados, definidos pelos sistemas de ensino. A propaganda diz que os estudantes vão escolher, como se fossem disciplinas eletivas que os estudantes escolheriam. Mas a legislação, a medida provisória já dizia, e a lei aprovada em fevereiro, diz que quem define as áreas de conhecimento dos itinerários formativos diversificados são os sistemas de ensino, o sistema estadual é que vai definir, de acordo com os recursos disponíveis. Então, 70% dos municípios do Rio Grande do Sul, pequenos, têm uma única escola de ensino médio. Que liberdade o estudante vai ter de escolha? Os sistemas de ensino vão dizer que áreas essas escolas vão oferecer. Ou, se a gente pega municípios maiores, que têm diversas escolas de ensino médio, como é o caso da capital e, certamente, o caso aqui de Passo Fundo. Uma das coisas que a gente vê é que os moradores das periferias urbanas, eles costumam ficar restritos aos seus bairros. Não existe essa mobilidade urbana. Tem um custo a mobilidade urbana. Então, o estudante vai ficar restrito à área de conhecimento oferecida pela sua escola, e não terá, de fato, essa liberdade de escolha como é propagandeado. Bom, além disso, a LDB de 1996, ela previa a oferta obrigatória de uma língua estrangeira moderna definida pela comunidade escolar. E agora, a reforma do ensino médio torna o ensino da língua inglesa obrigatória. E, embora seja uma reforma do ensino médio, mexe também no ensino fundamental, porque a partir do 6º ano, então, passa a ser obrigatório o ensino da língua inglesa. Então, a partir do 6º ano e do ensino médio. E no ensino médio poderá, se os sistemas tiverem recursos, ser oferecida uma segunda língua opcional, preferencialmente o espanhol, mas tudo isso que é eletivo, que poderá, que não é obrigatório, na história da nossa legislação, desaparece dos currículos. O que a gente acaba tendo, de um modo geral, são currículos mínimos. Bom, então, a medida revoga essa lei, como eu já tinha dito, da língua espanhola, e aqui a gente pode pensar em toda uma ruptura também com as políticas dos últimos 13 anos de maior integração do Brasil à própria América Latina. E essa lei de 2005 da língua espanhola, ela estava muito atrelada aos interesses do Mercosul. Também aqui tem um reflexo dessa própria crise econômica e a crise do próprio Mercosul, né, que a gente está vivendo. Bom, na medida provisória, essas áreas do conhecimento elas desapareceram do texto, né? Educação física, ensino de artes, sociologia e filosofia. Sociologia e filosofia tinham sido incorporadas como disciplinas obrigatórias nos 3 anos do ensino médio, numa legislação muito recente, de 2008. E agora, então, a medida provisória cortava e o texto da lei retoma, graças à grande mobilização nacional que houve, né? Então, isso já é um efeito, né, na lei, da mobilização dos estudantes, das ocupações dos estudantes, né, basicamente, pressionou, e as diversas classes docentes, movimentos docentes e movimentos de pesquisadores, então retornou, mas retornou como componentes curriculares obrigatórios na Base Nacional Comum Curricular. E daí essas áreas são citadas, porque elas tinham sido cortadas. Mas a gente fica se perguntando sobre outras áreas que não são citadas na legislação e que deixam de ser obrigatórias. Então,
é obrigatório ter, nos 3 anos do ensino médio, matemática, língua portuguesa e língua inglesa. Isso é obrigatório nos 3 anos. As demais áreas de conhecimento, elas ficam restritas àquela carga horária que tem um limite de 1.800 horas. Então, a formação geral, embora o tempo, haja um aumento do tempo progressivo, das 2.400 horas para 3.000 horas, a gente tem uma restrição na formação geral. Então, essas áreas elas entram na Base Nacional Comum Curricular e outras áreas que a gente tem hoje, como física, química, biologia, né, que é a minha área, elas não aparecem explicitamente no texto. Isso eu já falei. Eu queria destacar ainda que a LDB e a primeira e a segunda versão da Base Nacional Comum Curricular tinha uma forte ênfase na ideia de educação como direito, e a segunda versão do texto da Base Nacional Comum Curricular afirmava a educação como um direito que habilita outros direitos, que habilita o sujeito a lutar por outros direitos. Essa ideia da educação como direito, ela vai sendo cortada de diversos artigos da LDB. E um outro aspecto que é cortado é a formação para a cidadania, de diversos artigos também da LDB, por essa medida provisória. E isso a gente vê, aqui a gente vê o texto da escola sem partido entrando na reforma do ensino médio, né? Porque o movimento que se intitula Escola Sem Partido, ele é de fácil adesão, todo mundo concorda que a escola não é um lugar para se defender esse ou aquele candidato, esse ou aquele partido político. Então, tem uma forte adesão entre os próprios professores, né? Eu tenho circulado nas escolas e é muito frequente os professores serem favoráveis à escola sem partido. Mas quando a gente vai olhar o texto dos projetos de lei e as práticas desse movimento da escola sem partido, no documento que eles recomendam para delação anônima, por exemplo, que é a notificação extrajudicial, ali é mencionado para você identificar o seu professor doutrinador, né? Quem é o professor doutrinador? É aquele que trabalha, que foge da sua matéria, ou seja, foge de uma instrução tecnicista e contextualiza a partir da realidade do aluno. Fique atento, esse é um professor doutrinador. É aquele que, a pretexto de formar para a cidadania, deixa de tratar da sua matéria e passa a tratar de assuntos que têm diferentes perspectivas ideológicas, morais, religiosas. Então, o movimento Escola Sem Partido considera que a formação para a cidadania, isso seria uma forma de doutrinação. E isso desaparece do texto da LDB, vai sendo cortado do texto da LDB pela medida provisória da reforma do ensino médio. Então, a gente vê a força desse movimento dentre, né, esses novos agentes das reformas curriculares. E aí entra, era isso que eu queria falar, e daí entra, ao invés da formação para a cidadania, entra isso, né? Aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Uma perspectiva muito mais, muito menos voltada à ideia da educação como direito e muito mais como competência. É um outro conceito que entra dentro do texto da LDB, que não estava lá, e entra dentro do texto da base dessa terceira versão para o ensino fundamental. Do ensino médio a gente ainda não sabe. Bom, então aqui eu queria mostrar o texto da LDB que é cortado pela reforma provisória, né? Se vocês entrarem na LDB, na internet, vocês vão encontrar exatamente assim, como eu estou mostrando. E aquele incluído, ou esses cortes todos, são feitos pela medida provisória. Então, por exemplo, esse artigo 36 ele é todo cortado e ele fala do entendimento da ciência e da tecnologia como parte do processo de transformação histórica da sociedade e da cultura. Isso desaparece. Acesso ao conhecimento para o exercício da cidadania desaparece. Metodologias de ensino e avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes.
Isso desaparece e desaparece no contexto das ocupações, né? Se viu que os estudantes têm muita iniciativa nesse país, né? Pipocou a ocupação no país inteiro. A língua moderna eu já tinha falado, e a filosofia e a sociologia, que eram obrigatórias nos 3 anos também já. Bom, a medida provisória incorpora... Eu vou pedir que vocês cuidem meu tempo, porque eu... Tá. Além das 4 grandes áreas, e muda um pouco a redação das 4 grandes áreas que já estavam previstas nas diretrizes curriculares da educação básica e do ensino médio, a medida provisória trouxe e a lei manteve essa 5ª área, que é a formação técnica profissional. E isso aqui é um resgate do antigo 2º grau que eu fiz na década de 80, né? O 2º grau, a LDB da ditadura militar, a LDB de 1971, ela organiza o ensino de 1º grau e o ensino de 2º grau. Só era obrigatório o ensino de 1º grau. O ensino de 2º grau era um a mais, né? Não havia financiamento específico para o 2º grau, inclusive. A LDB cria a ideia de educação básica, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aquele ensino de 2º grau da ditadura militar, ele era um ensino de 2º grau profissionalizante. E isso é recuperado pela medida provisória e pela legislação, então, da reforma do ensino médio. E quando a gente vê todas as justificativas dos projetos de lei da escola sem partido, eles dizem que nos últimos 30 anos... tanto nas práticas pedagógicas quanto nos materiais didáticos, tem havido uma doutrinação de esquerda nas escolas públicas brasileiras. E que precisaríamos voltar à escola que tínhamos há 30 anos atrás. Qual é a escola que tínhamos há 30 anos atrás? É justamente a escola anterior à redemocratização do país. 30 anos, né, coincide lá com 1988 quase, né, que é a Constituição Federal da Redemocratização. E aqui... essa reforma, ela retoma essa ideia de um ensino de 2º grau profissionalizante, com essa 5ª área. E produz uma imensa confusão na LDB, que tem todo um tópico específico sobre ensino técnico profissional, como posterior ou concomitante ao ensino médio de formação geral. E, nesse sentido, rompe com a ideia de ensino médio como parte da educação básica, como formação geral, tornando mais precoce a possibilidade de formação técnico-profissional e reduzindo o tempo, então, da formação geral. Numa prática que não deu certo, né? Aquele ensino de 2º grau, ele era obrigatório para todos, mas as escolas públicas tinham um ensino que não preparava para a continuidade dos estudos superiores, e as escolas da rede privada faziam cursos de fotografia, enfim, né, outras coisas, e mantinham uma carga horária propedêutica, né, efetivamente preparatória para a continuidade dos estudos. Então, aqui a gente, de novo, tem essa possibilidade dessa 5ª área, como itinerário formativo diversificado, e muitas escolas poderão ter apenas as 1.800 horas da base e essa 5ª área de formação técnico-profissional. Bom, então aqui fica muito claro que não é o aluno que escolhe, e sim os sistemas de ensino, né? Um outro aspecto que vem da medida provisória está ali no inciso 1º, que é a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos, né, da legislação de aprendizagem profissional, que é o próximo capítulo da LDB, que fica meio, dá um certo imbróglio, assim, desconsidera o capítulo da educação técnica profissional, antecipa algumas coisas aqui, mas o que eu queria marcar é que parte da carga horária do ensino médio agora pode ser cumprida no sistema produtivo, deixa de ser na escola. Então, o aluno pode fazer um estágio numa fábrica, numa empresa, numa padaria,
E isso conta como carga horária do ensino médio, se isso for reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação, como parte, então, da carga horária dessa quinta área. E os alunos podem ter certificados intermediários que os qualifiquem para o trabalho. Então, isso acaba completamente com a ideia de ensino médio como parte da educação básica, porque alguns não precisarão cumprir as 3.000 horas ou as 4.200 horas que a legislação diz que está ampliando. Poderão ter certificados intermediários. Bom, uma outra brecha que abre são as parcerias público-privada. E a gente tem um projeto de lei no estado aqui do Rio Grande do Sul e tem leis já aprovadas em outros estados, como o de Goiás, de parcerias público-privada, em que as empresas privadas são contratadas para gerenciar escolas públicas, então onde acontece transferência de recursos públicos para empresas privadas realizarem a gestão das escolas. Soma-se a isso a lei da terceirização, e tudo isso vai descaracterizando a educação pública, laica, gratuita, né, como um direito social. Tudo isso está embutido, né, de certa forma, nessa reforma do ensino médio. Parte do ensino médio pode ser cumprido por meio de educação à distância e até mesmo a educação à distância oferecida por instituições estrangeiras. Então, a gente vê aqui toda uma brecha para a entrada das grandes empresas, que hoje ficam principalmente no ensino superior, né? A maior parte do ensino superior brasileiro está nas mãos de grandes empresas. A gente tem uma mega empresa que é a Croton, Anhanguera e Estácio de Sá. Ela teve uma grande fusão, né? Croton e Estácio de Sá, e agora está em tramitação a fusão ainda com a Anhanguera. Ela é a maior empresa de educação da América Latina e ela absorve 25% dos alunos do ensino superior. E se a gente entra no site dela, não vou ter tempo de mostrar aqui, ela está de olho no mercado da educação pública brasileira. Está escrito isso como mensagem aos seus acionistas. São empresas de capital aberto, com capital estrangeiro, inclusive, né? Então, são grandes empresas que estão de olho na educação pública brasileira como um mercado a ser ocupado, né? E essas parcerias público-privada, o ensino à distância no ensino médio é um mercado para essas empresas. Então, a gente vê nessa legislação a incorporação de aspectos de censura à prática pedagógica, de censura ao conhecimento, de restrição de acesso ao conhecimento para os estudantes do ensino médio, mas a gente também vê a educação concebida como mercadoria e não como direito, e como uma mercadoria a ser explorada por essas grandes empresas de capital aberto. Acho que meu tempo já se foi. Eu já falei várias coisas daqui, mas eu só queria mostrar, em relação à Escola com Mordaça, né, quem são os apoiadores, quais são os interesses, que são essas grandes bancadas, né, que aprovaram essa legislação da reforma do ensino médio. E falando em rede, assim como a gente precisa construir as redes de resistência e de solidariedade, né, esse movimento da Escola com Mordaça, da mercantilização da educação, ele também opera em rede, né, e opera numa rede internacional. Se a gente entra no site do Atlas Network, a gente vê as entidades brasileiras que estão vinculadas a essa rede internacional de difusão do pensamento neoliberal no mundo, né? E são justamente, eu destaco aqui em vermelho, os apoiadores do movimento Escola Sem Partido, e que também têm feito lobby nas reformas curriculares, na Base Nacional Comum Curricular. Aqui a notícia que eu tinha dado ali. Bom, e o que a gente tem? A gente tem o Supremo Tribunal Federal, agora em março, o ministro Roberto Barroso, ele concedeu uma liminar
suspendendo a lei do Estado de Alagoas, né, a escola livre, que era a escola com mordaça lá. Mas, apesar da gente não ter, então, vigente no país nenhum dos projetos de lei que foram protocolados em todas as esferas, municipal, estadual e federal, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, da escola sem partido, então não está vigente pela sua inconstitucionalidade, fere os artigos 5º e 206 da Constituição, por isso o Supremo Tribunal Federal concedeu essa liminar, suspendendo os efeitos da lei no estado de Alagoas. Apesar disso, já acontecem os efeitos práticos de perseguições, de censura à prática de professores, de censura a materiais didáticos. As editoras já estão apresentando livros didáticos que não tratam de assuntos que são considerados doutrinação ideológica, como diversidade de gênero, diversidade de orientação sexual, relações étnico-raciais, já começam a desaparecer das práticas pedagógicas, dos materiais didáticos. Começavam a entrar e já começam a sair, né? Num movimento de perseguição, de assédio, mas também de autocensura, que são os efeitos, né, práticos. Mesmo esses projetos de lei não estando vigentes, eles já têm efeitos nas práticas cotidianas. Então, eu fico por aqui e agradeço, então, a atenção. Obrigada.